Bom, meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião. Por favor, não me chame pelo apelido, porque eu não me reconheço como tal. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, sou educador popular por opção política, folclorista por necessidade, mineiro por sorte e atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave na vida e esse é um dos que eu tenho, mas que eu carrego isso com muito orgulho. E eu sou idealizador, fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD, que é uma instituição que tem 30 anos de existência, portanto é muito mais velha que todos vocês, né? E para a qual eu me dedico. E foi para falar um pouco dessa experiência, desse aprendizado ao longo desses últimos 30 anos, é que eu fui convidado a compartilhar com vocês, espero que eu consiga. Como eu sou muito falante, eu gostaria que vocês também, para isso ser um diálogo, não esperassem eu terminar, para lá no final a gente fazer aquela... Toda hora que tiver vontade, pergunta, tá? Refere. Não espera para o final não, senão não vai ter tempo, né? Provavelmente. Mas fica à vontade para levantar, questionar, duvidar e perguntar, eu estou aqui às ordens e tal. E você se vira aí, correr para essa maquininha, porque eu vou andando um lance do outro, porque não tem vida eu ficar parado, né? Bom, eu fui professor uma boa parte da minha vida, dei aula em todos os níveis, no primário, no ginásio, fui no científico, depois mudou de novo para primeiro grau, segundo grau, depois para terceiro grau e meio, e dei aula na graduação, no mestrado, no doutorado, dei aula no pós-doutor, dei aula no... Acabou. Em um belo momento, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight, lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. E eu cheguei no dia seguinte na escola e falei assim, chega. O que foi? Eu falei, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? A partir de hoje eu quero ser educador. Eles falaram, para com isso, né, velho? Mesma coisa, são sinônimos, o mesmo salário, a mesma chatice, mesmo, né? Eu falei, não, acabei de descobrir que são coisas diferentes. Qual a diferença? Eu falei, a diferença é que o professor é aquele que ensina, o educador é aquele que aprende. E eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para o lugar da aprendizagem. Eu acho que nós aqui da universidade, lá, né, nós vimos sair, né, desse lugar. Nós estamos fechados entre as quatro paredes, aqui não entra oxigênio, nós estamos respirando gás carbônico. E o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito, tu me citas. E no final do ano, o único assunto que eu escuto aqui, né, é esse. No final do ano é esse. Eu te cito, tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, né, que ninguém lê, obviamente, porque ninguém tem mais saco de ficar lendo tese acadêmica, né? E aí eu comecei a falar disso. Quanto mais eu falava disso, dessa diferença, né, da necessidade da gente sair daquele lugar para ir aprender, etc., mais eu percebia que as portas iam se fechando, incomodando, no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, todo mundo. Aí um dia eu percebi, caiu a ficha, me deu um outro clarão, no clarão não veio um clarim, né, que eu estava no lugar errado. A universidade não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela só queria ensinar. Aí eu fui ao lugar certo, ao departamento pessoal. Falei para o chefe do departamento, eu quero sair daqui, eu vim aqui para pedir minha demissão. Ele falou, não pode. Eu falei, como não pode? Porque você é um professor de uma universidade federal, concursado, estável, etc. Nenhum professor pediu demissão dessa universidade, né? Eu falei, meu companheiro, como é que sai daqui então? Só com o pé na cova. Eu falei, antes, ele falou, não tem jeito, porque não tem nem o formulário para mandar para o MEC. Eu falei, então isso é simples, você quer de formulário, vou fazer o que agora? Foi um prazer conhecer, foi muito legal, muito bacana, foi bom enquanto durou, fui, né? E saí, tem 32 anos, e eu saí para ser um aprendiz. Resolvi criar uma instituição de aprendizagem. Aí uns amigos falaram assim, olha, é melhor você criar uma instituição, porque você andando aí, Tião Rocha, zanzando por aí afora, você não vai arranjar nada. Imagina eu chegando aqui na Bienal, Tião Rocha, querendo vir, estava lá na porta esperando. Mas eu chegava aqui, chegou aqui o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, e antes a secretária falando, terminar o trabalho, sou eu. Eu criei uma instituição guarda-chuva que abrigasse o meu desejo de aprender. E hoje ela pertence a um montão de gente, né, que usa essa instituição como espaço de aprendizagem. Se não for para aprender, não nos serve. Então é isso que nos move, aprender permanentemente. Né? E aprender a fazer perguntas. Perguntas que nos desafiam.
né, me joga para frente, procurar caminhos novos, soluções novas para os velhos problemas. Isso que é para mim aprendizagem. Eu sou também um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, literalmente apaixonado. E um dia eu descobri uma carta do Guimarães Rosa que dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, putz, né, se esse cara tem uma cidade capital da literatura, eu quero mudar para lá, né? Vou morar na periferia, nem, né? Vou lá. E mudei para Curvelo, que é uma cidade que está na entrada do sertão de Minas, a 170 quilômetros. Você conhece, né? Deve ter parente lá. Hein? É? Olha, ó, tá vendo? Já achou uma curvelana aí. Né? Esse mundo é pequeno, dá a volta, a gente acha. Né? Daqui a pouco nós vamos falar quem que é ele. E eu fui atrás de uns personagens do Guimarães Rosa, né? Fiquei zanzando por lá, no mercado, no fundo rural, nas feiras, na roça, andava. Encontrei lá uns resquícios, né, da obra Luciana. Tive a sorte de conhecer o Manelzão, que ainda era vivo, morava em André Quisser, passei altas noites conversando com o Manelzão, antes de ele morrer, foi um privilégio. Mas mais do que Guimarães Rosa, o que eu mais via naquela região do sertão era menino, criança, né? Eu falei, gente, da onde é que sai tanto menino aqui nesse sertão? Né? Tem menino demais. Eu falava, bom, menino sai, da onde sai menino? Ninguém descobriu ainda outro caminho, não. Só tem esse. Eu falei, não, aqui tem demais. Por quê? Por causa do piqui. O que o piqui tem a ver com isso? Não, porque eles dizem que piqui é afrodisíaco. Depois eu descobri que não é só por ser, né, afrodisíaco. Mas se você não desmatar o cerrado e o piqui der 3 safras no ano, a população vai aumentar 3 vezes. Porque catar piqui você tem que ir para o meio do mato. Sabe o que é? Cada vez que você vai e volta, 3 vezes por ano, a população aumenta em geral 3 vezes. Porque 9 meses depois saem os piquezinhos, que é os filhos piquezeiros, né? Eu falei, bom, da onde eles vêm, eu descobri. Eu quero saber para onde eles vão. Porque não havia escolas naquela região. Poucas. E as escolas que havia não ficavam com os meninos. O menino entrava lá para ficar 4 anos, ficava 6 meses e embora, não aguentava mais ajudar. E aí é que começou a angustiar. Que expectativa, que futuro nós estamos oferecendo para essa molecada. E um dia eu estava na rádio da cidade, na Rádio Clube, e eu levantei a seguinte questão da minha ansiedade. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer uma boa educação, por exemplo, debaixo do pé de manga, que tem tantos aqui? No final do programa, a repórter falou assim, e a resposta? Eu falei, eu não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, marquei uma reunião, no dia seguinte apareceram 26 pessoas, fiz uma roda com eles, falei, por que vocês estão aqui? Eu vim na rádio. Mas o que você faz? Não, nada, eu sou curioso, estou à toa, sou estudante, estou desempregado, sou dono de casa. Vamos falar disso? Vamos. Era uma conversa por uma tarde, nós ficamos 15 dias conversando. O assunto não acabava. E ao final de 15 dias, eu botei tudo que eu aprendi, eu botei numa folha de cartolina, né? Tirei o sumo do que eu tinha aprendido daquela conversa, e eu percebi que nenhum de nós, daquele grupo dos 26, a gente conseguia fazer uma projeção de futuro. A gente não conseguia falar como que deveria ser uma escola, mas a gente sabia falar com clareza como não deveria ter sido conosco. Todo mundo tinha passado por uma escola que não foi nada bom. Então eu vi que eu não tinha nada de futuro, mas eu tinha uma leitura muito rica da nossa experiência passada. Eu transformei aquilo nos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros. Então um listado de coisas que nós vimos, vivemos e experimentamos. Tem algumas pérolas. Uma delas, um dia que eu fui numa aula inaugural em Ouro Preto, a diretora da escola, no início do ano letivo, começou o discurso assim: bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, puta. Pode falar, né? Imagina, né? Uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, né? De criança, né? 7 anos de praia, 7 anos de sabedoria, 7 anos, né? Então isso virou um não objetivo. Outra é achar que criança é um adulto que não cresceu. Outra é escola, um lugar onde se entra, mas não se aprende. Escola, estudar com uma chatice, achar que os nossos conhecimentos são os únicos, os verdadeiros, um monte de coisinhas. Rodei aquilo no mimeógrafo daqueles álcool, sabe daqueles que ficam com a mão roxa assim? Acho que não deve ter esse mais não. Mandei para vários lugares, claro, e deixei. Uns 2 meses depois eu recebi um telefonema de São Paulo. Era o diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, o Dr. Marcos Kiss. Falou, meu senhor, recebi aqui um projeto muito estranho. Eu falei, estranho, eu não ter mandado nada para ele, né? Projeto nenhum. Mas é um projeto que tem não objetivos. A nossa fundação é uma fundação séria.
nós não podemos trabalhar assim, né? Trabalhar de sempre objetivos. Então, se eu for apoiar o senhor vai ter não financiamento. Para não objetivos é não financiamento. Eu falei, entendi. Eu falei, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. Ele falou, olha, eu não posso te apoiar, mas eu vou criar aqui na fundação um bando de ideias exóticas. O senhor vai ser o primeiro. Eu falei, muito obrigado, né, pela gentileza. O que você vai fazer em Minas? Eu falei, desaprender. Né? Nós temos um compromisso de não cair na vala, de desaprender. Né? Então, nosso compromisso é, se a gente não fizer isso que nós escrevemos nessa folha, o resto é lucro. Ele falou assim, então o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você vem a São Paulo, se você convencer o meu board aqui, minha diretoria, quem sabe você ganha o nosso apoio. E aí nós fomos trabalhar, fomos exercício de desaprendizagem. Aí, para o meu azar, eu descobri o Manuel de Barros, que ele diz, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio. É o meu desejo de vida, desaprender cada dia mais para limpar o entulho das bobagens que fica inundando a gente, dando espaço para as coisas que valem a pena. Dividimos esse grupo de 26 em duplas, para um vigiar o outro, e saímos para as ruas, para os cantos, para os bairros, para a periferia, para a zona rural, juntar a meninada e propor para eles uma escola. Então foi um processo de desconstrução o tempo todo. Juntava os meninos debaixo de um canto e falava assim, o que é isso? Isso é uma escola. Escola não é assim. Você já foi lá? Não, mas eu sei como é que é. Eu falei, você nunca foi, mas sabe? Parece que passa por osmose, todo mundo sabe como é que é uma escola. Aqui não tem fila, aqui não tem isso, tem água, aqui não tem isso mesmo não. A gente vai sentar aqui. Né? A meninada a gente resolvia logo. Os pais falavam assim, mas isso é escola? Os meninos ficam sentados no chão? Não pode não, tem que ter uniforme. Eu falei, aqui nos uniformes é soldado, aqui não vai ter não. Mas suja roupa, então o problema é o uniforme. É não sujar roupa. Meninada, quem sabe fazer tapete? Vamos aprender a fazer tapete? A gente fazia tapete. Aí os pais falavam assim, mas os meninos ficam aí no sol. O sol aqui é muito quente, vai ficar tudo com a muleira mole. Então tem que ter sala de aula. Eu falei, não, tem que ter chapéu, né? Não é sala. E aí, meninada, quem sabe fazer chapéu? Então a gente não... Mas você não pediu, mandou a lista? Eu falei, que lista? Toda escola mandou uma lista. A lista de material, tal. Você não pediu nem lápis nem caderno. Eu falei, nem vai ter lápis e caderno nessa escola. Não precisa. Mas como é que eles vão aprender? Eu falei, desde quando lápis e caderno é sinal de aprendizagem? Isso é muito esquisito essa escola. Mas eu falei, é assim que é, quer? Né? Aí ele falou, eu vou tirar os meninos. Aí daqui a pouco eu voltar. O menino só fica chorando em casa, volta para o menino. E era desse jeito. Todo dia tinha uma encrenca, todo dia. Né? Mas era um exercício para a gente não abrir mão. Não vamos cair na vala, não vamos reproduzir a mesmice, porque alguém diz que tem que ser. Né? E aí começamos essa experiência. Né? E foram acontecendo centenas de milhares de coisas. Vou contar umas muito rápido aqui, porque eu acho que elas são paradigmáticas para mim, exemplares para a nossa discussão aqui. Um dia, um menino ficou doente, não veio. Cadê o fulano? Está doente, o que tem? Catapora. Por que não foi? Porque a mãe falou que não pode vir. Mas catapora não pega, então foi uma discussão da nossa. Chegamos à conclusão que catapora não pega, o menino não veio porque não pode pegar, não pode ficar na friagem. Aí a turma resolveu. Aqui, já que ele não veio na escola, a escola podia ir na casa dele. Aí nós fomos pedir licença, fomos ter aula na casa dele, durante aqueles dias. No dia seguinte, chegando na nossa rodinha, né, os meninos todos falaram, minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola e ir até lá em casa. Pronto, eu ganhei 20 salas de aula, quintais, corredores, alpendres, varandas, ruas e educadores. E aí nós começamos a estabelecer nosso trabalho. Né? E nosso trabalho, a gente falava assim, moçada, aqui nós vamos estudar, parecia 15 assuntos, porque é um assunto demais, né? Vamos selecionar aqui uns 5, vamos. Legal, funcionava no primeiro dia, no segundo dia, cadê o fulano? Saiu, no terceiro dia, fulano saiu. Opa, por que esses meninos estão saindo? Nós estamos virando escola, o garoto se entra, mas não se fica, né? Aí a gente ia atrás dos meninos, por que você saiu? Eu só perco, eu ponho uma ideia lá, nunca foi aprovada, tem 3 dias que eu falando, querendo mais coisa, eu não consigo, né? Porque na hora da eleição eu perco. Aí nós descobrimos que eleição é um processo de seleção. Uma escola que seleciona não educa. Pronto. É proibido fazer eleição. Isso é bom, processo democrático. Correto? Agora, com o processo educativo, não posso perder ninguém. Então, nós vamos estudar 15 assuntos. Vamos botar eles na ordem. Qual que é o mais prioritário hoje? Quando ele chegava no 15º, falava, tal assunto, você que propôs. Ele falou assim, eu nem lembro, mas eu lembro. Eu estou aqui para ficar de olho nisso aqui. Ou seja, nós nunca mais perdemos menino. Por quê?
a ideia que ele trouxe tinha que ser aproveitada de alguma forma. Constituir e aprender caminhos que ele podia fazer, né? E acontecia coisas muito interessantes, né? Por exemplo, um dia, esse povo andava, né? Um dia eu vi a professora passando com os meninos perto de uma estrada. Ela ficou lá meia hora para atravessar a estrada. Não acabou os pequenininhos na frente. Na hora chegou dos grandões, os pequenininhos já tinham saído do lugar. Ela voltava lá e ficava meia hora para atravessar um lugar cheio de caminhão. E eu vi aqui, fiquei de olhando. E como a gente trabalhava, né, todos os dias, encontrava todos os dias, né, para refletir a nossa prática, né, era um negócio que a gente chamava de ação e reflexão, né, perfeitamente. Eu falei, professor, e ela não comentava, eu falei, professor, eu vivi hoje, né, vendo uma coisa, você não comentou essa atividade. Eu falei, não é atividade não, era levar os meninos para o outro lado da rua, que eu queria sentar debaixo de uma árvore. Gastei meia hora, por isso nós precisamos de sala. Eu falei, não, nós precisamos de aprender a andar na rua, né? Agora a pergunta é, por que só fez fila? Ela falou, a responsabilidade é minha, você acha que os meninos vão, né, atravessar de qualquer jeito, e se morrer algum tiver acidente? Eu falei, não, senhora, está tudo errado. Vamos fazer um seminário, um dia, fila educa? Então um dia discutindo. Ao final do dia chegamos a uma grande conclusão, óbvio, que fila não educa, só bota a ordem. Então eu falei, está proibido. Aqui não é um lugar de ordem, é um lugar de aprendizagem e educação. Se não educa, está fora. A uma falou assim, estou fora desse projeto, eu não vou entrar nesse projeto não. Falei, sai, porque aqui não vai poder ter filho. Se nós chamamos de filho não educa, mas nós podemos inventar 6 jeitos diferentes de substituir a fila. Vamos pensar? Uma delas ficou muito brava comigo, falou assim, vai lá amanhã para a comunidade. Eu cheguei lá, ela foi atravessar um lugar perigoso mesmo. Ela juntou os meninos assim, ó, os meninos. Lá em Minas a gente fala, ó, os meninos, vem tudo junto, entendeu? Não é só os meninos, ou as meninas, não. Lá não tem esse problema de separação de gênero, não. Fala, todo mundo entende que é ou as. É questão de economia de menino. Faz tudo uma palavra só para todo mundo entender, porque gasta menos. Ô, os meninos, vem cá. Olha para a direita. Olha para a esquerda. Está vindo algum caminhão? Não, tá bom. O que chegou do outro lado, ela falou assim, é isso que você está querendo? Você está parecendo uma galinha choca. Agora melhorou, né? A pergunta é, que dia que esses meninos vão aprender a andar nas ruas? Então nós saímos dos não objetivos e criamos o primeiro objetivo operacional, né? É proibido ser atropelado. Se atropelar, gente boba que não aprendeu a andar na rua. Aprender a andar na rua, respeitar os espaços. E assim foi esse processo, né? Uns meses depois, numa reunião da comunidade, uma senhora falou, Tião, essa escola é diferente da outra. Eu falei, por quê? Porque essa a gente vê. Eu falei, e a outra você não vê não? Ela lá. Eu falei, não, eu vejo o muro. Eu falei, mas você nunca entrou lá? Eu falei, já. Mas o dia que eu entro lá, eu nunca vi meu menino aprendendo, eu nunca vi uma aula, né? E agora eu vejo, lá dentro de casa e tal. Aí a comadre deu uma cutucada. Pois é mesmo, comadre. Ontem a escola passou na minha porta 3 vezes. Eu falei, não é um bando de gente, é uma escola. E aí nós aprendemos. Qual que é a escola que eu adquiri? Era um bairro. O espaço físico do bairro. As instalações físicas, as casas, as praças públicas, os espaços privados, tudo. Os quintais, os jardins, era espaço de aprendizagem. Qual que era o conteúdo dessa escola? Tudo aquilo que essa comunidade sabia, queria e fazia. Qual que era o jeito de fazer? Uma roda redonda, que não faz seleção, que faz uma pauta, que vai, avalia, faz. E aí eu vim para São Paulo, né? Cheguei aqui, sentei com o board daquela, e eles falaram, e aí? Eu falei, continuamos aprendendo. Mas aprendeu alguma coisa? Eu falei, aprendemos uma meia dúzia de coisas fundamentais. O quê? Aprendemos que é possível sim fazer educação sem escola. Porque educação e escolarização não tem nada uma coisa a ver com a outra. Educação é fim, escolarização é meio. E um meio é serviço de um fim. Porque se estiver funcionando, muda de ramo. Troca, substitui, sai, né? Porque a gente não pode deixar de fazer educação, né? O que é educação para nós? Né? Nós aprendemos que educação, essa palavra já falei aqui mais de 30 vezes, e eu vou falar mais umas 200 vezes hoje ainda. Quando eu falar educação, não esqueça, educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. O eu sozinho não educa nem é educado. Para que haja educação são necessários, no mínimo, 2 pessoas, o eu e o outro. E educação não é que cada um tem, é aquilo que eles trocam. E a gente tem que trocar é o que tem pelo que não tem, né?
Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Essa relação plural e de aprendizagem, ela vai ser mais efetiva se nós tivermos uma relações entre diferentes, mas uma relações iguais, não uma relação desigual entre diferentes, entre um que acha que sabe, um outro acha que não sabe, um que manda, o outro obedece, um que diz, o outro escuta, um que pensa, o outro não pensa, um que se acha, o outro que nunca se acha. Ou seja, aqui é um processo difícil, porque não é de mão dupla, não é de troca, né? É de instrução, é instrumentalização, é um monte de outra coisa, mas não é educação. O que mais que vocês aprenderam? Aprendemos então que é possível sim fazer boa educação debaixo do pé de manga, mas aprendemos mais que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Só os bons educadores produzem a boa educação. O contrário também é verdadeiro, os maus educadores fazem caca educacional. Diga, minha querida. Isso. Está incomodada com a frase. Sobre os meninos, eles traziam 15 questões. Isso, fala aí para nós. Os meninos traziam 15 questões e as 15 deveriam ser debatidas para você fazer funcionar, porque eles se sentiam excluídos se esse debate não acontecia com o que eles proporam. O que me incomodou foi, eu estava pensando em Platão, na República, e o que ele muito questionava na Ágora, quando aconteciam debates, os cidadãos escolhiam o que ia para a Ágora e o que não ia. Geralmente o que eles escolhiam eram coisas, casos de família, coisas irrelevantes do que Platão vai dizer a respeito de democracia, de conteúdo político. O que era debatido na Ágora era coisa cotidiana e que acabava por não ter uma relevância filosófica muito grande, e essa foi a grande preocupação de Platão a respeito dos sofistas, e foi essa a grande crítica do que acontecia na Grécia. E isso, segundo ele, alienava a população em geral, e fazendo um confronto entre essa informação que você trouxe e uma coisa que é atual, Platão é atual, é lindo, enfim, discutido. Eu não sei, gerou esse incômodo, eu não sei nem te fazer uma pergunta a respeito, mas ficou nesse embate. O que esses questionamentos, como eles trazem aprofundamento, como que funciona na vida prática para quando essas crianças crescerem, eles terem, eu não sei, poderem confrontar essa realidade. Não, acho ótimo, legal, né? Mas eu não tenho nenhum compromisso com o Platão. Não tenho. Adoro, mas... Claro. Meu compromisso é com o estudante agora, nesse momento. E não é pensando ele lá no futuro, por exemplo, ele hoje. Se hoje ele chega para falar, não fala. Ele chega no momento, não fala. Tem uma roda para falar e ele não consegue se expressar por várias razões. O que ele faz? Ele vai procurar a sua turma, aonde ele é escutado. É claro. Ele não vai ficar sem falar. Ele vai falar para quem quer, tem ouvidos para ouvir. Né? E aí eu percebi que a escola não quer ouvir, porque ela não precisa de ouvir, ela já está pronta. Aliás, já está pronta há 500 anos. Aliás, ela está pronta desde lá do Platão. Né? Ela se reproduz. Né? Ou seja, os meninos que vão entrar na escola no ano que vem, eles não têm que levar nada, porque a escola não precisa nada de saber da vida deles, ela já está pronta, tudo pronto. O livro está pronto, o conteúdo está pronto, a carga horária está pronta, o tempo de aula de aprendizado está pronto, está tudo pronto. Ele tem que chegar lá e botar a cabecinha dele, abrir para os caras encher aquilo de um monte de coisa e depois empurra lá para o futuro, que nunca sabe o que. Ou seja, nós estamos produzindo o quê? Não sei. Não é gente, etc. Não é? O espírito platônico, muita reflexão. Não é. Aí nós concordamos perfeitamente. O meu momento é o seguinte: fala agora, porque eu preciso de você nesse momento do presente. E aí, o que ele percebia é o seguinte: se hoje ele chegar e tentar uma bobagem, vamos falar sobre qualquer coisa, no dia seguinte ele ia melhorando, porque não havia exclusão. E eu percebi que todo processo de exclusão e seletivo não é educativo, porque não gera oportunidade disso. E aí, essa foi a questão. Né? Não era nenhuma questão de... Eu tenho o tempo que eu preciso. Né?
Qual o tempo que eu preciso para os meninos aprenderem? A vida inteira, mais 15 dias, né? Então, tem algumas coisas que eu estou doido para descobrir quem é que inventou que você tem que aprender em 50 minutos, porque depois de 50 minutos você aprendeu outra coisa, depois de 50 minutos você vê. Deve ter um cara genial que inventou isso, né? Claro, um economista, óbvio. Entendeu? Aí você troca o chip do cara e vai enchendo ele, né? E ninguém discute isso. Está todo mundo querendo, vamos melhorar a educação, mas ninguém quer mudar, né? Porque você vai ter 15 aulas de matemática, 15 de gramática e nenhuma de música, né? Ah, por que não tem? Porque não é importante. Que importância é essa? É 0,1, né? Do tempo útil. E vai por aí fora, né? Então eu queria, assim, eu não quero reproduzir isso. Se for para reproduzir o livro, eu ficava na universidade. É porque é lá que se produz isso, né? É lá. Eu vivi lá anos, eu sei, é lá que se faz. Essas caras, tudo saiu lá de dentro, né? Não saiu de fora, não. Foram os doutores que fizeram isso. E acreditando que isso é ótimo para eles, que é mais cômodo, mais barato. Enfim, essa é uma questão que era trazer os meninos para não perder menino. Essa é a minha questão. Não posso perder ninguém. Não pode ficar ninguém de fora. Porque se eu perder, começa a selecionar. Então eu vou excluir. Ah, vai. Não vou te perder, não. Sai antes. Já que eu estou no processo seletivo, eu vou escolher os melhores, os meus, a minha patota. E vamos continuar o mundo da segregação, né? Enfim, essa, né? Mas fico com os dois, eu não fico nenhum, né? Agarra com o Platão e vamos que vamos. Não tem nada de problema. Acho que é boa a questão, né? Enfim, esse processo, né? Ele nos levou a um exercício de trabalhar com esses cuidados que nós devemos ter em relação ao outro. E aí, aprender o outro, aprender com o outro, é aprender com a diferença, né? E aprender com o outro é diferente, é um exercício tremendo de desconstrução, porque nós olhamos sempre, fomos treinados a olhar a diferença com desigualdade. E ser diferente, né, é bom, porque se complicou, né? E na escola, os alunos são vistos como desigual. Por isso chama-se alunos, aquele que não tem luz, né? Aqui que vai lá para ser iluminados. Ah, não sabe, doutor. Isso foi no século XVIII, século XIX, nessa época. Funcionou. Hoje não funciona. Não funciona. Deu errado, né? Não funcionou. E como é que a gente pode construir um caminho novo para que essa instituição, esse sistema possa aprender? Era buscar. Aprender isso é um exercício de desconstrução no dia a dia, né? E aí eu precisava, por exemplo, de aprender, né? Como é que você chama? Ana. Eu quero aprender a Ana. Eu preciso de conhecer a Ana, né? Porque a Ana é minha contraparte nesse processo. Como é que eu faço para aprender a Ana, né? Eu percebi que para aprender a Ana é aprender os pontos de vista da Ana. Quais são os pontos de vista de uma pessoa? O ponto de vista de uma pessoa não é nada mais, nada menos que a vista a partir do ponto que ela ocupa. Tá certo? O que é o ponto de vista? É a vista a partir de um ponto, né? Tem nada a ver. Qual que é o ponto de vista da Ana? Como é que eu aprendo o ponto de vista da Ana? Hein? Ficar no lugar dela. Não, fica aí. Seu lugar aí. Com todo respeito. Tá certo? Agora eu estou entendendo o ponto de vista da Ana. Porque desse lugar que ela ocupa, ela vê o mundo de uma forma, né? Então eu estou entendendo o que a Ana pensa, assim, age assim. Verdade? Nesse momento, qual é o ponto de vista da Ana? As minhas costas e minha nuca. Não é o dela. Não, ela está vendo minha nuca. Mas o bolo é bom. Não tem jeito. A física não permite que duas pessoas ocupem o mesmo ponto. Portanto, eu só tenho um jeito de aprender a Ana. Aprender da Ana tudo que ela percebe do lugar que ela ocupa. Portanto, cada um de nós é insubstituível, único, né? Porque desse lugar nós conseguimos ver o mundo. Mas parece com o do Pedro, parece, mas não é diferente. Ah, mas é diferente, mas é semelhante. Ou seja, e assim, se eu puder aprender, imagina se eu tivesse capacidade de aprender toda a sabedoria contida nessa sala. Pode ser, eu era cara genial. Não sou. Eu nasci com esse potencial. Me cortaram. Foram me cortando. Minha capacidade de aprender tudo de todos. E aí ele ficou limitado.
Mas nós nascemos com essa potencialidade, todos, não importa se ele nasce lá na Namíbia, se nasce lá no Vale do Jequitinhonha, se nasce na Rua Augusta, se nasce no Leblon, se nasce em Nova York, não importa o berço dele, importa que qualquer ser humano, quando nasce, ele nasce com essa potencialidade. Se vai desenvolver, vai ser cortada, podada, aí é um outro processo. Como é que a gente faz para não perder nada e resgatar esse processo? Então, isso foi a primeira experiência. Então nós conseguimos o apoio da Fundação por 10 anos e mandamos, isso virou política pública em 25 cidades, 5 países, 5 estados, 3 países, foi para a África, foi para Portugal, porque nós criamos o projeto Sementinha, a Escola Embaixo do Pé de Manga, e respondemos a questão. E aprendemos uma coisa fundamental, a gente tinha que continuar fazendo perguntas, né? Só que os meninos que saíram lá com a gente, meninos de 4, 5, 6 anos, até 10 e tal, né? Os meninos pequenos iam para a escola, eles saíam lá do nosso projeto e iam para a escola primária, dos 7 anos. Aí ele batia lá e voltava. Ele falou, não quero ficar lá mais não, lá a gente só tem que ficar sentado, fazendo dever, e aí não poder, e brigava. Aí os meninos chamavam de Sementinha. O que é menino Sementinha? É um chato. Ele pergunta, ele critica, ele quer falar, ele quer perguntar, ele quer saber, ele quer falar, ele quer ser, ele não pode. Aí ele voltava, né? E aí nós conversamos, o que será que acontece com essa escola, né? Como é que a gente pode pensar, né? Será que é possível que os meninos, todos os meninos possam aprender tudo que precisam aprender na vida, no seu tempo, no seu ritmo, brincando? Ou a escola tem que ser um serviço militar obrigatório aos 7 anos? Agora passou por 6, né? Dormida, eu estava cansado, né? E aí nós vamos experimentar. Eu juntei 120 meninos, numa barraquinha em São Geraldo, lá em governo. Falei, meninada, é o seguinte, vai ser tudo na base da brincadeira. Nós vamos ler, escrever, cantar, falar, lavar, produzir, limpar, plantar, tudo brincando. Vocês topam? Claro. Perguntar para mim se quer brincar, perguntar para o passarinho se quer voar. Todos querem. Aí um gaiato virou para ele e falou assim, cadê os brinquedos para a gente brincar? Eu falei, não tem. Como é que a gente brinca sem brinquedo? Primeira questão, vamos fazer uma aposta? No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Topa? Topado. Né? Há 29 anos eu trabalho, eu nunca comprei um brinquedo. Eu não faço aposta para perder, né? Eu não sou trouxa. Por quê? Nós buscamos tudo que a gente precisava aonde as pessoas não queriam mais. Então, sem nenhum discurso ambientalista, ecologista, recicladista, sei lá o que for, nós viramos lixeiro da cidade. Jogando lixo é nosso. Nosso é material. E aí nós estamos criando nossas coisas. Inventamos tudo. Primeiro ano do projeto Ser Criança. Todos os meninos que estudavam de manhã e partiam da escola à tarde, ou vice-versa, todos que estavam na escola e no projeto, todos levaram bomba na escola. Não passou um. Eu achei uma maravilha. A comunidade desceu inteira, reunião. Os nossos meninos levaram bomba na escola. Eu falei, aqui eles passaram com louvor. Nota 10. Não, eles adoram ficar aqui, mas eles detestam ficar lá. Então o problema é de lá. Não, nós fomos lá na diretora da escola, mas ela falou que a culpa deles não passarem lá é o projeto. Porque aqui tem liberdade mais. Eu falei, não, lá tem liberdade menos. Não, porque ela disse que vocês deixam os meninos muito soltos. Eu falei, não tem nada de soltos, eles são comprometidos com o que estão fazendo. Não, é porque ela disse que vocês tinham que fazer o dever escolar. O dever é lá, aqui é prazer de aprender. Ô Tião, por que você não faz o reforço escolar aqui? Eu falei, reforçar uma escola que dá bomba? Eu quero jogar bomba nessa porra. Eu não tenho. Imagina. Não? E aí, eles falaram assim, você dá diploma? Eu falei, não, o diploma é lá. Eu falei, então nós vamos tirar os meninos daqui, né? Eu falei, é truco. Você tira os meninos, eu estou fora. E aí nós tínhamos um outro desafio. Como é que a gente faz para os meninos aprender tudo que precisa aprender? Né? No seu tempo e no seu ritmo. As coisas de lá, de forma prazerosa. Diga. Oi, meu sobrinho tem 12 anos e ele disse que não gosta da escola. E aí a gente está tentando investir em música e em esporte, que ele gosta bastante. E eu me peguei nesse dilema. Por que você não gosta da escola? Ele falou, porque é chato, não tem as coisas que me interessam, né? As coisas são, eu não gosto de nenhuma matéria. Ele fala, eu não gosto de nenhuma matéria. Eu achei estranho uma criança de 12 anos não gostar de nenhuma matéria, porque eu gostava de algumas, ou exatas, ou humanas, ou biológicas, na época de colégio. Eu queria te perguntar como que eu posso voltar para casa e responder essa pergunta. Como minha irmã foi professora,
Minha mãe foi professora e a gente não acredita nesse ensino vertical, né? A gente acredita no ensino horizontal. Nós tivemos muitos problemas no colégio por isso, por questionar a metodologia do colégio, até discussões com diretoria, professores. E eu queria saber a sua posição com relação a isso. Só espero que você não fique bronco, de bronco no seu sobrinho, entendeu? Porque o que está com mais razão é ele. Os meninos todos adoram aprender, eles não gostam de estudar. Porque estudar ficou chato, porque a escola transformou o aprendizado numa chatice. Eu nunca li Machado de Assis e detesto. Não me pesa. Sabe por quê? Vamos ler Machado de Assis. Por que eu vou ler Machado de Assis? Você vai entender o que é um parnasiano. Eu falei, eu não quero não. Vocês conhecem o parnasiano? Não interessa você conhecer o parnasiano? Tá de sacanagem, né? Então, esse cara é parnasiano, eu não quero. Não quero. Me falou em parnasiano, dá até urticária. Porque não me apresenta pichoronga nenhuma. Então, o que você tem que fazer? Como é que a gente faz para mudar essa escola? É o único jeito. Como é que a gente chega lá, se tiver gente que mudar isso? Foi a solução que nós fizemos. Nós tivemos. Né? Porque aí que eu tinha que fazer. Eu tenho duas coisas. Eu fazer a denúncia do fracasso, fica denunciando aí, manifesto, derruba a escola, e essa coisa. Eu vou ficar aqui a vida inteira, mas 15 dias não vai derrubar. Porque é cômodo mantê-la, tudo justifica, todo mundo quer botar os meninos na escola, todo mundo quer mais escola. A gente fala, mais escola, mais verba para as escolas, mais construção de escola. Eu falei, não é nada disso, está tudo errado. Né? Porque estão confundindo escola com educação. E aí, quando o cara confunde o meio com o fim, aí se ferra. Né? Então, a questão, como é que a gente muda estudantes ou dá oportunidade para eles? Esse foi o desafio. O que nós fizemos? O que mudou para a gente? Nós paramos de olhar os meninos no atacado, começamos a olhar no varejo. Menino por menino. Foi o jeito. E aí tem 200 casos, né? Eu tinha 200 meninos ou mais. Mas são alguns exemplos. O Deniston, por exemplo, tinha 11 anos, que estava 5 anos no primeiro ano. Ele matriculava todo ano no primeiro ano. Ele não passava de ano, ele ficava no primeiro ano, todo ano. Ele era renitente, repetente, resistente, paciente. Né? Mas Deniston, você é um herói. Há 5 anos você se mantém, já você vai lá. Né? Por que você não larga esse negócio? Entrou aos 7, aos 11 ainda continua no mesmo lugar. Né? Porque ele não conseguia fazer as 4 operações. Mas ele dominava, sabia jogar dama muito bem. Eu falei, Deus, você tem lógica. Né? Você entende de lógica, de matemática. Por que você não faz essas contas? Porque o besta aqui pensava que matemática e aritmética fossem a mesma coisa. E não são? Um é compreensão de lógica, o outro é cálculo. Né? Cálculo você faz na maquininha, né? Para isso que ela serve. Então, o que a gente fez? Eu peguei um tabuleiro de damas, nas casas brancas e pretas eu botei um monte de números. Como eu jogava com tampinha de garrafa, de refrigerante, eu botei o sinal de mais, menos, de multiplicação, de dividir, não sei o que lá, e criei uma regra. Só vai comer a pecinha do outro se você fizer uma conta. Eu não sei o que aconteceu na cabeça deles, porque ele fala 3 vezes 5, 15, 15 mais 3, 18, mais 3, 18, dama. Continuou ganhando. Prendeu. Eu falei, qual o deles? E aí nós começamos tudo por um. O Rafinha, que era semelhante a ele, um dia chegou na escola com um dever. O professor falou assim, quem fez para você? Eu. Ela falou, você não sabe? O professor tem essa mania, né? Manda o cara fazer um desenho, sabe que ele não sabe, manda fazer esse desenho. Faz para mostrar que ele sabe. Essas coisas, né? Não tem nada de pedagogia, graças a Deus, né? É para não me aborrecer. Ele falou assim, não, eu fiz com um joguinho que nós criamos. Ele falou, só acredito vendo. Chegou lá, a professora falou que só vai dar a nota se eu mostrar como é que eu fiz. Como é que você fez? Aquele joguinho que nós criamos, pode levar? Eu falei, leva. Ele levou o joguinho, mostrou para a professora, falou, como é que a gente joga isso? Ele falou, assim, assim, assado. Você podia deixar aqui para eu ensinar para os outros burrinhos que tem na sala. Eu falei, outro não, só tinha um, né? Aí passaram uns dias, o Rafinha chegou, a professora mandou perguntar se não tem mais. E tem, Rafinha? Tem, então leva. Passou a mão numa sacola, né? Num embornal, lá em Minas chama de bornal, pela mesma razão, né? Do pão durido. Encheu de jogos e passou por nós para levar para a escola. Eu falei, esse menino vai abrir a porta da frente. Nós estamos indo para a porta dos fundos, ele vai abrir a porta da frente. Daí uns dias chegou a professora de volta. Aqui, eu vim devolver, foi muito bom, tem mais? Falei, o quê? Ah, nós tem cheio de menina com problema disso, daquilo. Eu falei, minha filha, traz os problemas todos, vamos fazer uma roda aqui e nós vamos ter a solução para todos eles. Ficamos uma semana, isso é todos os tipos de problema. Nós criamos 164 jogos, soluções prazerosas de resolver essas coisas.
E aí começamos, praticamente. Um dia uma amiga virou para mim e falou assim: Tião, isso aí é uma tecnologia educacional? Eu falei: não sei o que é isso. Não, o negócio se aplica 1, 2, 3, 10 vezes, 50 vezes. Se funcionou, você bate o carimbo. Tecnologia. Eu falei: então vamos aplicar 50 vezes. Tem jogos que foram jogados 3.000 vezes, 4.000 vezes, 300 vezes, e avaliados um por um. Aqueles que tiveram mais de 70%, nós botamos carimbo, tecnologia. Os outros foram para a oficina, né, de reparos, para ver se aproveitavam. Jogamos fora que não servia. Nós criamos então 90 desses. Depois nós ficamos tão exigentes que fizemos outra seleção, caiu para 80. Nós criamos, numa pancada, 80 soluções, né, prazerosas. Funciona como um belo livro didático, essas coisas. Isso em Curvelo. Quando nós fomos para o Vale de Jequitinhonha, em Araçuaí, uma colega minha, professora, uma educadora, falou assim: nós vamos dar oficina lá para os professores, porque a gente já sabia, né, que ia ter meus problemas. Eu vou levar um bornal. No que ela estava saindo, eu falei: leva não, você vai deixar esse bornal aí. Você vai começar do zero. Nós tivemos os mesmos problemas escolares. Os jogos foram criados completamente diferentes. Outro jeito de fazer o jogo na outra cidade para resolver os mesmos problemas. Os tais QVL, não sei o que, tem um monte de coisa nova aí, né? E aí ele percebeu que isso era absolutamente funcional. E que os meninos podiam aprender tudo brincando. Claro que no segundo ano, nós resolvemos com o menino. Menino esperto faz dever de escola em 10 minutos. Depois ele brinca e aprende. E aí nós começamos a fazer isso tudo. E aí tem coisas, né, geniais. O Robinho tinha 12 anos, um dia eu postei para ele uma prensa de fazer queijo, coisa que mineiro gosta muito, de desenho. Ele falou assim: eu sei fazer isso. Eu falei: sabe nada, Robinho? Não sei. Por que você sabe, Robinho? É porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei: e daí? Eu falei: daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, cara. É só pregar, colar de outro jeito, bobo. Presta atenção. Presta atenção. E eu prestei atenção, esse menino me deu uma coisa. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso usar um recurso. Um pedaço de papel, isso, uma madeira. Mas eu posso fazer essa pergunta de outro jeito: de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso educar uma criança? Ou eu posso tirar um menino da linha de tiro, ou posso mobilizar uma comunidade. Como é que a gente é estimulado a pensar fora da caixa, fora da forma? Né? E aí nós vamos ver que nós temos que estabelecer isso. O nosso lugar é ficar fora da forma, né? E escola é o lugar que está formatado, né? Formal. Às vezes é tão formatado, tão formal, que ela está dentro do formol. O formal que é bom, porque manter um cadáver. O conteúdo está pronto há 200 anos. O cara tinha que a fichinha lá do ano passado e ler com a mesma lei, né? Ou seja, como é que você sai da forma? Como é que você cria caminho? Essa foi a grande experiência. O projeto Ser Criança, que também tem 20 e tantos anos, ganhou todos os prêmios nacionais e internacionais, primeiro prêmio da Unicef, prêmio da Unesco, virou política pública, e nós respondemos que os meninos podiam aprender brincando. E construímos a segunda pedagogia. A primeira foi da roda, a segunda foi do brinquedo. Um dia eu fui trabalhar no Jari, na Amazônia, com os jovens da Amazônia, lá em Laranjal do Jari, numa favela fluvial de Palafitas, e lá tinha 8 gangues de meninos de 12 a 25 anos. O esporte preferido deles é se cortar no fim de semana com um terçado e deixar os corpos boiando na água do Rio de Janeiro. Terçado é ter facão, você usa no meio da mata. Eu falei: esse menino não tem nada importante mais na vida não, o que fazer, né, cara? E eu fiquei andando atrás deles. Eu fiquei um mês atrás deles. Olha os meninos. Eu queria conversar com você. Qual a palestra que você vai fazer? Não, eu queria conversar, fazer uma conversa, uma reunião. Mas qual o assunto da palestra? Eu falei: não conversa. Mas então vamos marcar amanhã, à tarde, que hora? 7 horas da noite, ali perto do Seringal. Tá bom, 7 horas da noite, vamos lá. Não tinha ninguém. 7h30 nada, 8 horas nada, 9 horas, tá, vamos embora. Logo que eu chegava na esquina, aí eles davam: opa, nós não marcamos uma reunião? Não, mas qual foi mesmo a palestra? Eu queria conversar com vocês. Sobre o quê? Conversar. Aí eu marcava outro lugar. Um dia eu estava lá dentro lá na Jal do Jari, uma cidade sobre palafitas, né? Eu estava lá no meio das palafitas, na casa da Dona Carmen, 6 horas da tarde, marquei uma reunião. Falei: Dona Carmen, são mais de 1 hora que eu estou aqui e eles não vão aparecer. Ele falou: está tudo aí te olhando, está tudo escondido lá. Um naquela bote, aquele pequenininho irmão mais velho, aquele que está ali, tem outro ali atrás. Aí eu percebi que eu era o único alvo fixo. Olha desse cara que veio para aqui, que não fala, que palestra, que conversa, o que ele está querendo. Claro, eu estava fazendo a pergunta errada.
Aí caiu uma ficha. No dia seguinte eu encontrei com ele e falei, Neto, desculpa, pô. Né? O que vocês gostam? Ah, bom, nós gostamos de bola, jogar bola. Eu falei, eu também gosto, mas eu gosto de jogar, eu sou bom. Mas nós também queremos, mas não tem bola. Eu falei, bola eu arranjo. Aí apareciam os meninos todos. Eu comecei a jogar bola, todo dia. E depois da bola, sentar. E aí, conversar sobre bola, sobre jogo de futebol. O que mais que a gente gosta? Ah, a gente gosta muito de música, gosta muito de brega. Eu falei, bom, ninguém merece. Então vamos fazer o seguinte, um brega seu, uma bossa nova é minha. Né? Ah, a gente gosta muito de banda de colapso. Né? Eu falei, não, você não quer ter não. Colapso não, né? Colapso é quem escuta, né? Então foi tão, para cada vez que você botar um dela, eu ia escutar um padre em pau, xinguia, tudo trocado, não dói. Top. E aí nós fomos. 3 meses depois, aquela intimidade, conversa, vai, uma roda maior, um menino, uns 20 anos, falou, Tião, me fala uma coisa, o quê? Como é que a gente faz para conquistar uma moleque? Eu falei, Ele falou, não, você escutou perfeitamente bem. Como é que faz para conquistar uma mulher? Eu falei, você nunca conquistou. Eu falei, já, sim. Como é que você fez? Eu falei, você não sabe, não? Ele falou, conquistar não, o resto eu já sei. Trepar, transar, eu sei fazer tudo, eu não sei conquistar. Foi a pergunta mais difícil que nos fizeram em 30 anos. Como é que a gente faz para conquistar o amor? É isso que ele queria saber. Ele já tinha tido tudo quanto é coisa, né? E já fui tudo quanto é palestra, não vou mais. Chego lá, aparece uma dona lá, pega uma banana, pega uma camisinha e fala assim, tem que fazer assim, eu faço só se for a sua banana, porque eu não tenho mais nada. Uma foto de respeito, mandando saber. Mas ele, tudo de informação ele tinha. Ele não queria, mas nunca ninguém falou disso, como é que se constrói uma relação amorosa. Eu falei, cara, é o seguinte, você tem que ir chegando, senão você tem que ser devagar, conversar, ouvir, ser carinhoso. O que é ser carinhoso? Afetuoso. O que é ser afetuoso? Cada palavra que eu falava ele queria que eu concretizasse. Ele está ficando difícil. Eu falei, companheiro, é o seguinte, você tem que fazer cafuné. O que é cafuné? Eu falei, cafuné, é isso não, todo mundo tem que saber. Não sei. Ninguém sabe o que é cafuné? Cafuné é isso, com todo respeito aqui, né? Não é assim? É bom? Bom, né? Cafuné é isso. Já fizeram cafuné? Não. Nenhum deles tinha tido cafuné. Eu falei, então tá difícil. Quem não teve cafuné na vida não sabe dar cafuné para outra. Então amanhã, depois do futebol, vai ter oficina de cafuné. Aí ia mais gente do futebol. Mas pro cafuné eu ia. Era para falar disso. Afetos. Aí um dia o Gaiato falou assim, pode trazer as molecas? Eu falei, pode. Aí vieram as meninas. Chegaram as meninas, que é isso? Oficina de cafuné. Com essa turma aí? Eu falei, porque qual o problema? Essa turma não precisava fazer nada disso não. Eu falei, o fulano lá da outra gangue, aí eles vão lá para cortar o cara. Porque como é que você vai pegar? Nossa, moleque. Não é que pega, não. É elas que provocam. Elas tinham controle total da situação, né? E aí nós percebemos o seguinte, putz, né? Que loucura que está isso nesse negócio. E aí eles começaram a discutir essas questões, né? Então, pela primeira vez eu percebi que nós podíamos construir um outro jeito. Nós chamamos a pedagogia do abraço. É produzir cafuné pedagógico, né? E permitir as pessoas de falar da coisa mais importante que é entre seres humanos, que é falar dos afetos, dos amores, do respeito, da solidariedade, né? E aí nós começamos a construir uma outra, né? E assim nós fomos construindo pedagogia. Tem uma outra, rapidinho. Nossa, um dia eu chamei todos os professores da rede pública, da de governo, falei, gente, escreve para mim aí um projeto educacional de vocês e tal. Aí eles falaram, não, está pronto. Eu falei, tá, então dá. Tem 3 páginas. O primeiro parágrafo dizia assim, projeto pedagógico. Estamos cumprindo o programa conforme combinado. Eu nunca sei o que foi, porque ninguém combinou nada comigo, então eu nunca sei o que eles combinaram entre eles. Então, mas a escola está precisando de material. Aí vem, precisa de água, de carteira, de livro, de giz, de tal, de porta, de janela, de tudo. Mas a escola não tinha nada. Eu falei, olha, o que vocês fazem coisa? Que manda para lá, que manda para onde? Manda para o almoxarifado, que manda para o secretário, que manda para o prefeito. Eu falei, quando é que volta? Eu falei, nunca voltou não. Então a gente continua mandando. Eu falei, olha, eu não trabalho com isso. Eu trabalho é debaixo do pé de manga, eu não preciso dessa tralheira. Então não vai dar para conversar. E aí aquela reunião, né? Deu aquela brochada total, né?
A dona Margarida chegou perto de mim e falou assim: Tião, eu percebi que você não vai nos ajudar em nada. Eu falei: não sou dono de um supermercado, nem uma xarife, nem tenho dinheiro no banco, né? Eu faço educação, consumo escola. Ele falou assim: mas eu aprendi com você que eu podia fazer na minha escola metade dessas coisas da minha lista. Eu falei: o que, dona Margarida? Todo esse material que eu estou precisando aí, material de limpeza, sabão, detergente e tal. Eu falei: sabão? Ela falou: como é que faz sabão? Ela falou: todo mundo sabe. Eu falei: eu não sei. Como é que faz sabão? Eu falei: claro que você sabe. Eu falei: não sei, me ensina. Ela falou: você sabe? Eu falei: não sei. Eu falei: eu não acredito que um cara que estudou até na universidade saiba fazer sabão. Eu falei: desculpa, me esqueci de ensinar coisas úteis, né? O que a senhora precisa para fazer sabão? Ela falou: nada, eu tenho tudo lá na minha escola. Aí eu tive um diálogo com ela que mudou a vida dela e a minha. Então por que a senhora não faz? Ela respondeu: pode? Uma escola pode fazer sabão? Eu falei: claro que pode. Ela falou: nunca soube disso. Não, eu falei: a partir de hoje pode, liberou geral, pode fazer. Falou: e o programa pedagógico? Eu falei: eu resolvo para a sua pedagoga lá, mas faz. Você assume? Eu falei: assumo. Nada, só precisa nada. Passado 10 dias, chegou lá da Margarida. Juntei meus meninos lá e fizemos sabão. Que sabão de sebo. Peguei o sebo, fui lá no fogão de lenha, peguei a cinza, fiz o barrilheiro, fiz a adequada, fizemos um tacho grande, rendeu muito, metade ficou para a escola, outra metade eu dei um pouquinho para cada menino. Falei: que legal. Não legal nada. E a confusão que está lá. A comunidade inteira vai lá para a escola, lá todo dia com a mãozinha. Tem mais? Sobrou sabão? Minha mãe mandou dizer que o sabão é muito bom. Falei: por que você está com essa cara ruim? Falou: os pais falaram assim: até que enfim essa escola ensinou alguma coisa que vale a pena. Tá bom, cara. Os pais não participam, tal, trabalha muito, ganha pouco, etc. Esse discurso, né, da senhora Mirança. Falei: professora, né, vou ensinar uma coisa para a senhora, né, troca da receita que eu não sabia. Sabe por que os pais e a comunidade não vai na escola? Eles são desinteressados. Falei: não, porque já sabe qual é a pauta da reunião. Primeira parte da reunião para reclamar dos meninos, vai dar mais serviço para a senhora. Segunda parte da reunião é para pedir dinheiro para caixinha, prosa ruim. Por isso que eles não vão, né? E o que eu faço com eles? Eu falei: sabão. Com eles ou deles, só que sabe. Pode? Eu falei: só pode. Essa palavra pode para nós ficou uma marca fundamental. Começou isso. Hoje para nós ela é parte da nossa lógica, né? Porque ela tomou um sentido, né, lá para onde eu trabalho. Os americanos deram para essa palavra o nome de empowerment. Os intelectuais chamam de empoderamento de uma comunidade. Lá no sertão de Minas a gente chama de empodimento. Ah, quer dizer que nós pode? Eu não sabia que nós podia, nós pode. Se todo mundo entendeu, a concordância resolve depois. O que é as pessoas sentindo que nós podemos? Não é poder, não é potência. Nós temos a potência de fazê-lo, né? E se a gente tem essa potência, o outro passo é fazê-lo. Então, a dona Margarida, vou fazer com os pais. Passado um mês, sei lá, chegou ela: juntei a comunidade, fizemos 15 tipos de sabão. Como 15? Pô, não era um só? Não, tem de piqui, mas tem de sabão, tem de abacate, tem de folha de mamão, tem de soda, tem de soda, tem a fria, tem a quente, tem assim, tem assado. Falei: dona Margarida, junta com essa turma aqui, começa a fazer isso. 3 meses depois eu tinha 86 itens. Eu tenho mais de 2.000 tecnologias de baixo custo. Metade delas o custo é zero, outra metade os meninos fazem com a mão nas costas. De aproveitamento de soluções absolutamente simples, caseiras, domésticas e sofisticadas. Nós nunca mais paramos de aprender. Só que nesse período, eu dando corda para a dona Margarida e tal, não estou fazendo coisa, um dia eu resolvi ir lá para ver. Estou dando asa à cobra, e eu cheguei na comunidade, estava todo mundo lá fazendo, um monte de fogueirinha lá, os tachos, e eu cheguei, eu era um antropólogo, né? Como antropólogo, eu cheguei como antropólogo, eu não tinha visto ainda, parei de longe, fiquei assistindo, olhando assim, Max Weber, saca? Chega, né? Olhando, fiquei lá uma meia hora só olhando, eu falei: gente, o que eu estou olhando aqui? O povo lá, mexendo no sabão. Eu falei: mas eu vou ficar aqui nisso aqui para quê, né? Aí eu mandei a antropologia esses dias passear, né? Férias, prêmio, não volta mais não, fica, né? Eu falei: ô gente, eu posso aprender a fazer isso? Falei: claro, estou precisando. Então dá licença, como é que faz? Não, pode mexer o sabão. Eu comecei. No que eu comecei lá, alguém falou assim: tá errado. Eu falei: tá errado por quê? Você não prestou atenção não? Eu falei: prestou. Parece que não. Você não viu quem estava mexendo o sabão assim? Não pode chegar aqui e mudar o jeito, senão não dá ponto.
Falei, isso eu não percebi não, cara. Falei, claro, ficou meia hora lá só olhando, não presta atenção. Foi mal, hein? Porque eu não sabia que isso aqui tinha segredo. O outro falou assim, não, pô, tem ciência. Desculpe, é assim. Aí eu fui mexendo, que foi pesando, na hora que tá muito pesado, eu falei, pô, cansei. Você aí, a senhora que é mais nova do que eu, vem bater o sabão aqui. Ela falou, hoje eu não posso. Eu falei, como não pode? Porque hoje eu estou naqueles dias. Eu falei, isso eu não sabia também não. A mulher, quando está menstruada, não pode mexer sabão. Ela falou, nem fazer bolo, senão não dá ponto. Eu falei, quer dizer que nisso aqui tem ciência? Ela falou, não, pô, tem segredo. Aí acabou, ferrou de vez. E eu aprendi para sempre como é que a gente convive entre as ciências e os segredos. E como é que junta isso. E nós vimos, isso para mim foi fundamental. E construímos a pedagogia do sabão. E para onde eu vou? Há muitos anos atrás eu fui trabalhar na favela São Remo, aqui atrás da USP, INPE, né? Energia nuclear que ali atrás, mesmo. É uma favela que morava ali, os funcionários. A maior parte daquelas pessoas ali são funcionários, trabalham dentro da USP, né? Serviçais e tal. E uma turma de estudantes, muitos anos atrás, sei lá quantos anos tem isso, 20, ou mais, eles estavam alfabetizando essas pessoas. Só que estava fazendo o estudo da prefeitura da USP, o prefeito falou que não podia. Aí nós fomos lá para a comunidade, fazendo a comunidade, uma capela lá, e começamos a alfabetizar os alunos. Né? E foi muito interessante, porque as pessoas falam, mas além da alfabetização, nós precisávamos de sobreviver de alguma coisa, que aqui não tem nada, o que pode fazer? Eu falei, sabão. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam, não tem nada, eu falo, o que pode fazer? Sabão. E elas começaram a fazer sabão para lavar roupa e perceberam que fazer o sabão, as economias de comprar, elas ganham mais por trouxa de roupa, etc, fazendo cálculo, e virou economista, né? Eu trabalhei 9 anos em Moçambique, né? Na Guiné-Bissau e na Angola. Moçambique, 9 anos, o resto menos. Os lugares mais pobres do mundo, que não tem nada, o que a gente faz? Sabão. Por quê? Porque todo mundo sabe fazer sabão. E um cachorro morto vira sabão no meio da rua. É ruim a imagem, mas é isso mesmo. É aquilo mais desprezível que pode ser utilizado, né? Porque as pessoas sabem. Fazer sabão custa próximo de zero, é útil, todo mundo sabe, está no conhecimento coletivo e é muito fácil. Ou seja, é absolutamente adequado para os tempos modernos você pensar em racionalizar, né, as energias e os gastos, pensar em possibilidade de reaproveitamento total. Então, essas são coisas que a gente faz para tudo quanto é lado, que a gente foi aprendendo e construindo. Né? E uma última, né, eu vou voltar nesses casos, uma última pedagogia que nós criamos, né, que é mais recente. Há 15 anos atrás, começamos lá em Curvelo, de Curvelo a gente saiu, continuamos lá, estamos até hoje, né? Mas a gente foi para o Vale do São Francisco, aquele sertão afora, depois fui trabalhar no Lixão de Vitória, no Espírito Santo, onde é o bairro Resistência, depois fui para o sul da Bahia, lá no Baianão, que fica ao lado, Porto Seguro, que é um gueto, né? Depois para o Jari, Laranjal do Jari, que é uma favela fluvial, né? E depois eu fui para o Jequitinhonha, 15 anos, nesse período fui para a África. Hoje eu trabalho no Peru, na selva peruana, em 17 cidades do interior do Maranhão, né? Da periferia de Belo Horizonte. Trabalho aqui na periferia de São Paulo, lá em Parelheiros, Vargem Grande, formando um grupo para pensar uma comunidade saudável dentro daquela cratera lá. Nós estamos lá aprendendo a fazer isso, está muito legal. Mas essas andanças, em determinado momento, né, elas vão acumulando coisas. E há 13 anos atrás, 14 anos até, 13 anos, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça para ser consultor sênior, coisa chique, de um projeto nacional da juventude. Aí eu fui para Brasília, cheguei lá, botaram uma sala toda capetada, muito bacana, e botaram um PowerPoint, 40 minutos de PowerPoint, onde vivem os jovens brasileiros de 15 a 25 anos, Brasil inteiro, por estado, por cidade, e aí por cor, por sexo, por renda, por família, sem família, tudo, mapeado tudo. E a pergunta é o seguinte: como é que esses meninos e meninas morrem ou matam? Matam por quê ou morrem de quê? Aí vinha toda a listagem
né, de armas brancas, pretas, azuis, amarelas e tal, e todas as formas, né, de que se pode morrer e todas as formas que se pode matar, né? Aí vem toda a lista de drogas, né? Cocaína, vergas, essas coisas. Todas não, né? Não tinha todas, não. Faltava um punhado. Por exemplo, não tinha Big Brother Brasil, não estava na lista. Droga pesada, né? Já vou falar sério, né? Bom, aí passou 40 minutos aqui, na hora que terminou, eles falaram: olha, essa é a pesquisa, o diagnóstico, bacana, legal, né? Nós queríamos a sua assessoria, como é que você pensa um trabalho aí? Eu falei: me faz um favor, vocês podiam virar o disco, lado B. Eu falei: como lado B? Eu falei: lado B, ué. Mas não tem lado B. Eu falei: mas eu sou de uma época, todo disco tinha um lado A e um lado B. Eu quero ouvir o lado B. Não tem lado B. E como não tem lado B? Quer dizer que vocês rodaram o Brasil inteiro, procuraram a juventude brasileira, mapearam todas elas e foram olhar para eles, para saber como é que eles matam e morrem? Eu falei: mas esse é o problema da juventude. Eu falei: não, esse é o problema seu, da juventude não é isso. Vocês não tiveram coragem de perguntar como é que eles cantam, dançam, sonham, pensam, vibram, gozam a vida? Tiveram a curiosidade? Não fazia parte das nossas. Aí eu falei: não, infelizmente eu não consigo trabalhar desse jeito. Eu não consigo olhar para o lado vazio do copo. Só me interessa o lado cheio do copo. Claro que eu pedi minha boquinha lá, que era uma grana, né? E nunca mais me chamaram. Mas eu aprendi uma coisa para sempre, que norteia os nossos trabalhos. Primeiro, eu percebi que nunca mais eu vou trabalhar com projetos isolados. Primeiro, que projeto isolado não transforma nada. Faz energia, faz um bocado de borbulho, faz barulho, mas não transforma. Porque não tem interfaces. Depois nós tínhamos que trabalhar com programas. Tem alguma interface, mas não transforma porque são fechados em si. Depois inventaram uma tal de rede. Eu percebi que rede é muito bom para juntar ponto, mas não transforma coisa nenhuma, porque as pessoas entram e saem da rede na hora que elas querem. E eu não tenho que juntar as pessoas na hora que elas querem. Eu tenho que juntar as pessoas por algo que elas podem todas fazer. Não é uma rede, uma plataforma. Como é que a gente constrói uma plataforma? Ou seja, uma causa para as pessoas. Então, esse exercício é que foi juntando e nos deu as possibilidades de pensar o que nós pensamos hoje. E aí, é algo mais ou menos isso aqui, ó. Está aqui, ó. Esse copo aqui. A água está aqui na metade, né? Ele está meio cheio ou meio vazio? Ah, essa é uma pergunta difícil. Hã? Pode chutar, não tem erro não. Está meio cheio ou meio vazio? Você olha para cá, está meio vazio, para cá está meio cheio, né? Porque o fim da metade é o começo do meio, então não tem erro, né? Só que nós fomos treinados, estamos sendo treinados a olhar para a nossa comunidade, para o nosso entorno, para a nossa cidade, para o nosso território, como se olha para um copo desse jeito. Só que nós não olhamos para o copo como um todo, nós somos treinados a olhar para o lado vazio do copo. E aí nós nos tornamos especialistas em medir carências. O lado vazio é o lado carente, é o que falta. Aí você tem indicadores de carência, que chama IDH. As carências em saúde, em educação, em economia, em tempo de vida, etc, etc. IDH. Tudo mensurado. Você pode pegar por rua de São Paulo, você pode pegar por bairro de São Paulo, qualquer parte do mundo. Você tem um cálculo GIMI lá e você pode ver, medir o IDH daquele lugar. Aí você mede esse lado vazio. Quando você olha só para o lado vazio, a solução não está lá dentro, porque está vazio. A solução está fora. Todas as políticas públicas que usam o IDH como referência e trabalham nessa lógica, trabalham no sentido de jogar para dentro desse lugar recursos. Solução de fora para dentro, como se isso fosse solucionar as questões que não solucionam, porque não leva em consideração o que tem. Então isso vai para o consumo, isso vai para o gasto, isso vai para a evaporação, isso se dilui. E eu percebi que nós perdemos uma grande oportunidade. Então não me interessa olhar o lado vazio do copo. Se eu fosse olhar o lado vazio do copo dos lugares onde eu vou, eu estava lascado, né? Mas o que me interessa é olhar o lado cheio do copo. Mas eu trabalho em lugares que o lado cheio fica na metade do copo, só fica nesse lugar aqui. Mas é tão pouco, mas é o que tem, é o que resistiu, é o que se mantém. Só que o critério, o olhar, tem que ser diferente. Não é mais olhar pelo IDH, olhar pelo IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano
que existe em qualquer comunidade. E como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede fortaleza, né, e não mede carência? É medir a capacidade instaurada ou existente aqui dentro, né, de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e oportunidade. Isso não está em livro, não. Aliás, nada disso tem apostila. Isso é só apresentado aqui. Por quê? Porque de tanto a gente perceber e olhar, né, a gente começou a perceber o seguinte: como é que a gente percebe o lugar pela sua capacidade de acolher? Acolher é não ficar ninguém de fora, é não deixar ninguém para fora. Como dizia o Betinho dizia que eu sou de Bocaiúva, né? Lá em Bocaiúva nós não perdemos ninguém, todos têm espaço. Em Bocaiúva tem 2 doidos de carteirinha, oficiais, reconhecidos publicamente. Esse cara é doido, então deixa os doidos têm lugar, vamos aquele é doido, pronto, ninguém faz nada com ele, é doido, né? Os doidos andam livremente, quem é preso, quem leva todos, que é doido, né? O resto da população é sistemática, ninguém tem nem posto fisicamente, é sistemático, todo mundo convive com sistemático, os doidos, tem lugar para todo mundo, então não perdeu ninguém, não é que a gente não precisa de criar hospício, isolar, excluir. Então aí deixa como é que acolhe, né? Outro, como é que convive, viver com o outro, com a diferença, se complementar com a diferença, né? E fazer da diferença um valor, né? E não o contrário. A aprendizagem, como é que aprende, e como é que você gera toda a oportunidade de conhecimentos, de habilidade e atitude, e como é que você cria oportunidade. Se você pegar essas 3 palavras, essas 4 palavras, a C, a O, bota você cedilha, você vai ter ação. Então nós começamos a perceber isso. E isso nos deu um jeito de fazer outras e maiores perguntas. As perguntas é de quantas maneiras inovadoras nós podemos mudar uma cidade. Mas também não surgiu porque eu sou um iluminado, é porque é fruto, né, da nossa possibilidade de trabalho. Há 15 anos atrás eu fui para o Vale do Jequitinhonha. E não fui porque eu queria. Eu fui convidado pelos funcionários da Natura Cosméticos. Naquele ano, naquela época, a TV Cultura de São Paulo passou um programa sobre o Vale do Jequitinhonha, o Vale da Fome, o Vale da Miséria, um programa bravo, né? Sensibilizou muita gente, e esses funcionários se mobilizaram lá e resolveram se juntar para mandar comida para o Jequitinhonha. Juntaram lá quase 1 tonelada. E aí, um diretor da Natura, o Guilherme, viu aquela turma, chamou os coordenadores, falou: o que estão fazendo? Vão mandar comida para o Vale do Jequitinhonha, para a miséria e tal. E falou: olha que legal, bacana, vocês acham que é isso mesmo? Por que vocês não vão lá para ver? Eles pegaram um avião de São Paulo para Belo Horizonte, outro avião até Teófilo Otoni, sem saber nada, chegaram lá, alugaram uma van, o motorista falou assim: para onde vocês querem ir? Falou: nós queremos ir para Jequitinhonha. Aí ele tocou para a cidade de Jequitinhonha. E eles chegaram lá, levaram um susto, porque tinha muita cesta básica, muito alimento, dado pela Dona Ruth, pela CISB, pela igreja, pelo exército, todo mundo, né? E eles voltaram muito frustrados, porque era mais uma cesta básica que eles estavam dando. E o problema lá não era a cesta básica, né? É que os meninos não tinham futuro. Aí eles resolveram se juntar, se cotizar para ajudar na vida de 100 meninos no Vale de Jequitinhonha. Aí que eu entro na história e me convidaram para realizar o sonho deles. Eu falei: eu vou, mas com a condição, eu quero ir para Araçuaí. Ah, por quê? Nós nem sabemos disso. Pois é, vocês não sabem, não, mas eu sei, né? E Araçuaí é um lugar que está bem no meio do vale, tudo de bom e de ruim que acontece em Araçuaí acontece lá. E tem uma razão, né? Foi uma cidade fundada por uma mulher há 130 anos, que era a mulher que era dona do bordel, de um prostíbulo na cidade vizinha, e dona do armazém, e foi expulsa da cidade pelo padre e pelos seus maus comportamentos. Então ela montou o bordel dela na curva do rio, mais abaixo. Só que a população foi mudando, então no bordel, um dia todo mundo mudou. Aí o padre teve que mudar a paróquia, e os paroquianos já tinham mudado há mais tempo. Entendeu? Isso aqui é uma empreendedora, né? E depois dessa mulher, ela foi dominada por coronéis, os mais tacanhos, os mais... E agora voltou uma mulher ao poder, rompeu com esse ciclo do machismo. Eu falei: eles falaram: é verdade? É. Tem mais? Eu falei: tem, né? Além de ser mulher, romper com isso, uma mulher negra, que rompeu com outra barreira. Tem mais? Eu falei: tem sim. Ela tem 1,5 metro de altura quando está de salto alto. Ela é assim, o que eu não acredito. Eu falei: ela chama Cacá. Pode acreditar que é verdade. Tem mais? Eu falei: tem sim, foi minha aluna. Tenho muito orgulho de ter tido uma aluna como a Cacá, que foi lá e virou a mesa. Então pergunta se a Cacá, se ela quer. Eu falei: Cacá,
eles querem ajudar a vida de 100, você topa? Ixi, pode vir que o negócio aqui está feio. Claro, 3 anos depois eles foram embora e eu fiquei, né? Estou a 15, não mais conselho, estou com 1000, cara, não para mais. E aí, começamos com um projeto para ser menino, ser criança e tal. Chega em 2003, 2004, a Cacá me procura e falou: Tião, eu estou sem secretário de educação, falta um ano para eu terminar o mandato, meu secretário foi embora, está faltando. Você não quer ficar como secretário, não? Eu falei: Cacá, você está convidando ao Tião ou ao CPCD? Ela falou: por quê? Porque tem diferença. Ela falou: se eu convidar o Tião não aceita. E se você convidar o CPCD? Eu falei: você vai convidar uma ONG para ser secretário de educação, mas se você convidar, vamos pensar. Ela falou: vou convidando. Chamei minha turma e falei: Cacá está convidando o CPCD para ser secretário de educação. Nós temos 2 alternativas: ou assumir ou sumir daqui. Assumimos, claro. Né? Nós nunca usei um lápis. Tinha 12 pessoas lá dentro. Quem que é o secretário de educação? Eu falei: quem estiver mais próximo da mesa. Ele está lá. Como a Eliane ficava mais próxima, eu falei: Eliane, você é secretária adjunta, eu sou secretária à distância. Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu recebi o CIMAD, o SAEB, são os dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica em Minas Gerais. Lá tinha os dados do ano anterior de Araçuaí. Lá dizia o seguinte, que os meninos que estudaram 8 anos de escola, só 3,3% conseguiram o grau de suficiência. O que significa, lendo de outro jeito, que 96,7% dos meninos eram insuficientes, sendo que 60% num lugar chamado estado crítico. Eu falei: gente, isso aqui, se tivesse um país sério, né, um conselho, um ECA, funcionasse, a cadeia está cheia, né? Porque nós produzimos 96,7% de massa falida, né? Um prejuízo social pro resto da vida. Produzimos aqui morte, só 3,3%. Imagina se uma empresa depois de 8 anos desse 96,7% de prejuízo. Nossa. Não é 3% de lucro, não, 96% de prejuízo. Ótimo. Já tinha fechado, né? Eu falei: se o ECA funcionasse, ia preso a professora, a diretora da escola, o secretário municipal, o prefeito, o secretário estadual, o governador, o ministro da educação, o presidente. Você encher a cabeça. Mas como vai acontecer, e eu não vou ficar perdendo meu tempo, não é para coisas que não vão acontecer, eu falei: eu tenho 1 ano para tirar os meninos desse lugar, só me interessa isso, mais nada. Ok? Ok, pode fazer o que você quiser. Eu fui nas escolas, falei: olha, vocês produziram esses dados, vocês querem me ajudar a tirar? Eles falaram: eu não, eu estou fora, eu fiz a minha parte, eu cumpri minha coisa, vocês não aprenderam até dele. Eu falei: tudo bem, então sai do caminho que eu vou passar. Não preciso de vocês, não preciso de escola para fazer educação. Eu aprendi. Eu aprendi isso. E aprendi na África. Meus anos na África. Passou de parente depois. A África é o país. Quando eu fui para lá, estava dos 3 piores do mundo nesses índices de fracasso. Miserável. E eu comecei, tudo que eu aprendi antes, eu joguei fora no primeiro dia que eu cheguei em campo. No primeiro dia que eu cheguei em campo, que eu fui para campo, eles botaram uma 4x4 lá do motorista para me levar para o interior. E eles me falaram: não coma nem beba nada, leva sua comida, leva sua bebida, então você morre. E morre mesmo, diarreia, entende? E eu comprei um monte de água e fui levar minhas águas, né? E aí eu ficava pegando a minha água, minha taquinha, eu peguei minha aguinha, calor danado, eu abri, eu vi que o motorista ficava me olhando. Eu falei: só aceita? Ele falou: não quero não, obrigado. Aí eu punha assim no lugar e ficava olhando. Eu só pode pegar, eu tenho mais. Quero não, obrigado. Na hora que eu terminei, botei no cantinho, aí que ele parou de olhar e falou assim: o que o senhor vai fazer com isso? Eu falei: com isso o quê? Com essa garrafa? Nem nada. Ele falou: então faça favor de jogar pela janela? Eu falei: eu não vou fazer isso não. Mas o senhor precisa dessa garrafa? Eu falei: não, senhor, vou jogar pela janela. Mas meu filho, eu não sou acostumado a fazer isso, não vou jogar. Ele falou: não, joga pela janela. Eu falei: meu filho, não faço isso não. Ele falou: não, e tchau, freou o carro. Passou a mão assim, pegou assim, abriu a janela. No que ele jogou pela janela, voaram umas 15 pessoas na garrafa. De lá saiu o cara com a garrafinha na mão, pulando de alegria. Os outros 14 vieram tudo para a janela. Mais. Ele virou para mim: tá vendo? Eu falei: tô vendo. Ele: tá vendo aquele ali? Aquele conseguiu um carril
Carril significa o tempero da vida. Hoje ele ganhou a vida. A coisa mais importante que eu consegui foi levar uma garrafa dessa para cá. Você não sabe o que isso vai significar na vida desse cidadão. E os outros estão querendo isso, nem isso eles vão levar. O senhor entendeu? Eu falei, meu filho, dirigi tudo. A partir de então, eu era o maior distribuidor de garrafa para a janela. Bebia água e jogava para a garrafa. Mudou. Que lixo. E é lixo. Lixo aqui. Vocês não sabem o que significa uma folha de jornal, né? Então, mudou. E era um lugar onde eu tive que aprender a fazer estudo e aprender a fazer diagnóstico de melancolia, né? Melancolia é uma doença, né, que as pessoas não sentem dor física, porque a dor é na alma, e ela reflete nos olhos, quando as pessoas têm que olhar de peixe morto, porque não conseguem perceber futuros. Quando ela não consegue ver futuros, ela não consegue se perceber. Então, isso quero predominar. Mas um dia eu fui num lugar chamado Namalima, lá na Nampula. Povo pobre, miserável, pobre que nem Jó, né? Mas alegre, brilhante, cheio de vida. Por que vocês são assim nessa alegria toda? Ah, por causa da nossa escola. E o que tem a escola? A escola que São Antônio fez. E eu sei, a escola, São Antônio, escola. Eu falei, que porra de São Antônio é essa? Que escola é essa? Né? Um dia eu conheci São Antônio, o velhinho. Falei, São Antônio, me conta que milagre que o senhor fez aqui. Eu falei, eu não fiz nada não, só construí escola. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, não, quando nós voltamos da guerra, organizamos de novo a comunidade, né? O Rego, o nosso chefe da tribo, reuniu todo mundo. O que a gente precisa? A gente precisa de tudo, de médico, de escola, de hospital, de remédio, de planta, de comida, de semente, de tudo, água. E daí ele começou a falar assim, bom, vamos começar por onde? Escola. Quem é que sabe construir uma escola? Seu Antônio. Eu falei, eu levantei a mão e falei, eu sei. Então, seu Antônio, você pode fazer uma escola? Eu falei, posso. E ele gastou uma semana para fazer a escola. A escola de São Antônio, uma meia dúzia de madeira, de pau, que ele pegou no meio da mata, coberto de palha, o chão batido, com mais umas travessas de madeira, um palha, pronto. Uma semana de trabalho, a escola está pronta. Ele chegou lá e falou com o chefe, está pronta a escola, pode começar. Aí o chefe da tribo falou assim, seu Antônio, muito obrigado, bacana, mas não dá para começar porque a gente não tem professor ainda. Então tem que esperar a professora. Ele falou, então por que vocês pediram para construir escola se não tinha professor? Não, porque o dia que vier a professora, a escola está pronta. Não, mas devia ter errado, vocês deviam ter a professora, porque a escola fazia rápido. Ela já devia estar aqui. Não, mas está difícil arranjar, sabe, ninguém quer vir trabalhar aqui, a gente não tem professor e tal. Aí começou a discussão, o senhor falou, não, então meu trabalho não vai ficar de graça não. Gastei uma semana, eu quero receber. Ah, não foi combinado, vocês também não precisaram da professora, vocês combinaram que o certo, você tem que pagar. Aí o chefe falou com eles, então o senhor está autorizado, só pode ir nas casas das pessoas e falar para eles, se vocês quiserem pagar, ótimo, se não, o senhor resolve. Ele foi de casa em casa. O que o senhor sabe fazer? Ah, eu sei fazer cozinhar castanha. Ótimo, uma semana. O que a senhora sabe fazer? Eu sei fazer chapulana. Ah, roupa. Uma semana. E você? Eu sei fazer machamba, roça. Uma semana. E o senhor? E o senhor? Ele pegou todo mundo que tinha que pagar por uma semana daquilo que eles sabiam fazer, com ele gastou uma semana daquilo que ele sabia fazer. Vai ensinar na escola. Um dia chegou a professora, vim dar aula, hoje não tem horário não, só amanhã, só ainda na fila, não tinha horário para ela. Essa escola nunca fechou as portas, ela funcionava sábado, domingo, direto, que as pessoas iam para lá, direto. Falei, seu Antônio, e aí? Falei, tá vendo? A confusão foi boa, né? Falei, boa brincadeira, né? Genial, né? E aí? Ele falou, é aí o que a gente aprendeu, né? Nós aprendemos que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Como é que é? E eu aprendi isso para sempre, né? Valeu 9 anos de lá para aprender a grande lição. Como é que a gente faz para educar uma criança? Como é que a gente convoca a aldeia? Foi isso que a gente fez no Jequitinhonha, né? Nós fomos juntar as mulheres e fomos nas casas das pessoas e falamos assim, o que o senhor pode fazer, a senhora pode fazer para tirar esses meninos da morte cívica, da morte cidadã, depois de 8 anos de prisão? Quando você faz uma pergunta para qualquer pessoa da comunidade, chegando, o que você pode fazer para educar uma criança, ele vai falar exatamente isso. Aí eu não sei não. Responsabilidade é do Estado, eu pago meus impostos, ou seja, ele terceiriza.
eu já faço a minha parte. Joga no 0800, como ninguém responde do outro lado, porque não há vida inteligente do outro lado, então fica móvel. Mas essa é a primeira pergunta, mas essa não me satisfaz. A segunda é, mas você não está fazendo nada que vale a pena? Aí você mexe com os brilhos do cidadão. Claro que eu sei, o quê? Qualquer coisa. Claro. Isso pode fazer os meninos aprenderem a partir disso? É isso que eu quero em você. Então nós vamos de casa em casa. Eu lembro que eu fui numa casa e falei, e a senhora? O que a senhora sabe fazer? O que sabe? Você escreveu agora ou tem muito tempo que você escreveu? Já tem tempo que você escreveu. Falta 10. Agora já tem 15, 10. Então, eu vou acabar. E a senhora, o que a senhora sabe fazer? Ela falou assim, eu também não sei fazer nada não, sou fraquinha, sou analfabeta, só não sabe fazer nada bem feito. Não, a única coisa que eu sei fazer bem feito aqui é biscoito. Que biscoito? Biscoito de goma. Como é que faz biscoito de goma, minha senhora? Biscoito de goma é muito simples. Você pega um prato de goma, né? Polvilho, faço a massa, boto 6 ovos, sem chamas, faço só uma erva doce e tal, faço a massa bem molinha, põe no saquinho plástico, faço um furinho, desenho as caraminholas no forno untado, levo no forno quente, né? Na forma untada, no forno quente, e fica bom, fica uma delícia. Então só podia dar uma aula disso para mim, mas eu não sei escrever. Eu falei, escrever eu sei, a senhora faz. Eu vou escrever 6 ovos, um prato de goma. Eles vão aprender a contar, fazer matemática, fazer ditado, sei lá. E a senhora vai fazer um biscoito com eles. Tudo bem? Tudo bem. Na hora que estava terminando o assunto, eu estava indo embora, eu voltei e falei, minha senhora, como é mesmo o nome do biscoito? Ela falou, ô tio, nós chamamos ele aqui de biscoito escrevido. Eu falei, minha filha, se o biscoito é escrevido, a conversa não acabou. Vamos voltar ao assunto. Então pode escrever qualquer coisa? Ela falou, não sei, acho que pode. Então menino que não sabe nem escrever as letras, nem o nome, em vez de fazer caraminhola, ele escreve as letras. Será que dá certo? Eu falei, acho que dá. Vamos fazer? Vamos. Outra aula. Só vai dar 2 matérias. Né? Eu só fui inventando a cara acumulada. Né? Aí juntamos os meninos. Meninada que não sabia escrever o nome. Né? Sua marca. Meninada é o seguinte, só vai comer biscoito quem escreveu o nome. Olha, tem menino bom, mas não. Bom sou eu. Antônio. Tinha prova, avaliação, dia da avaliação final lá, né? Todos, todo mundo acertou, aí tinha um baixinho lá com a cara ruim. Falei, você errou, né? Errei nada. Até, por que você está com essa cara ruim? É porque eu chamo José e ele ali chama Washington. Meu filho, você comeu 4 letrinhas, o outro comeu esse punhado de letras. Escreve o nome completo, mas pode? Foi claro, meu filho, nome completo, nome do papagaio, nome da mãe, nome do cachorro, leva tudo. Você vai comer biscoito até a Maria voltar da lenha, entendeu? Resolveu? Não, ajudou. Porque nós estamos juntando os pequenos nadas de uma comunidade, aquilo que as pessoas sabem, o que elas têm, seu ponto luminoso, seu pequeno coisinho, e fomos disponibilizando. Nós juntamos isso, sai fora. Nós 2 anos nós tiramos todos, não ficou nenhum nesse lugar, que nós chamávamos uma UTI educacional, né? Que era um jeito de salvar menino da morte cedo, da morte cidadã. Quando você sai da UTI, você tem que ir para um lugar saudável. O que é um lugar saudável? Uma comunidade saudável, uma comunidade sustentável, né? Uma cidade educativa. Então nós começamos a olhar para aquela cidade como era o seu potencial de educação. O que é um lugar, uma cidade educativa? Que todos os espaços públicos e privados são espaços de aprendizagem, que as pessoas são educadoras em potencial. E se eu juntar isso e botar isso como uma causa, nós podemos mobilizar. Então o que nós fazemos foi chover livro na cabeça de menino. Por quê? Nós fizemos uma pergunta. Os livros estão encantados? Ou perderam seu encanto? O que aconteceu com os livros? Por que as pessoas deixam de ler? Porque a escola não soube mantê-los encantados ou eles são encantados? Descobrimos que os livros são encantadores. Só que a escola transformou a leitura numa chatice, né? Portanto, nós temos que chover livro na cabeça dos meninos. Então tem livro no ponto de ônibus, na porta do açougue, no botequim, tem folheto de livro, jornal de livro, tem livro para todos quanto é lado, acesso para que as pessoas possam sofrer. Os livros ficam lá espalhados e tal, a comunidade fala, sumiu o livro. Sumir livro não é problema, roubar livro não é pecado, porque um dia o livro volta. Então pode deixar que ele vai e volta, não tem problema não, né? Então a gente foi trabalhar. Esse lugar, né, foi reconhecido em 2006, está entre as 4 cidades
recebeu o título de cidade educadora lá em Lyon, estavam lá 10 cidades do mundo inteiro, Barcelona, Nagasaki, Córdoba, Liège, e não sei o que, só cidades alto porte, e Araçuaí, no meio do Rio. Tinha 10 pessoas e eu, só o prefeito de Barcelona, o alcalde, não sei o que, 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 o prefeito de Araçuaí. Eu falei, não senhor, não fala um negócio desse comigo, não. Eu não sou prefeito. Mas como que você é? Eu falei, eu sou da sociedade, uma ONG. Mas como vocês estão fazendo isso? Porque o Brasil é um país muito novo, né? Nós estamos aprendendo a fazer política pública não governamental, né? Quem diz que política pública só faz governo? Faz vocês, nós não. Nós fazemos nós mesmos, né? Porque nós podemos fazer política pública não governamental. Nós temos, né, impedimento para fazer isso. E aí, isso virou uma referência. Em 2005, Araçuaí foi visitada por 15 líderes sociais brasileiros, internacionais da Fundação Avina, experts e ganhadores de prêmios, etc, etc. E eles falaram, esse lugar aqui é um lugar. O que é uma cidade sustentável no Vale do Jequitinhonha? Né? Uma cidade sustentável no Vale do Jequitinhonha é um desafio para nós, porque se fizermos lá, a gente faz qualquer parte do mundo, porque lá foi um lugar marcado para ser o atraso. Historicamente, a região foi defadada para ser um dos bolsões de miséria. Como é que você rompe com isso? Mas eu demorei 15 anos para aprender a fazer isso. Há 15 anos atrás, quando eu comecei no Vale do Jequitinhonha, depois de 6 meses de trabalho lá com os meninos, um menino de 17 anos, o Ed virou para mim e falou, Tião, ano que vem eu estou fora do projeto. Eu falei, por quê? Porque eu tenho que ir para o corte. Que corte? O corte de cana. Você vai fazendo corte de cana, ué? Vou fazer o que todo mundo fizer. Meus pais foram, meu pai foi, meus irmãos já foram, meus primos estão, né? Todos nós vamos para o corte de cana. Por que você vai para o corte de cana? Você quer? Não, porque precisa. E é uma região exportadora de mão de obra para o corte de cana. O corte de cana é para o trabalho escravo. Eu fui no corte de cana na época, o cara para ganhar um salário mínimo lá tinha que cortar 14 toneladas por dia. É um caminhão de cana dia. O usineiro, quando é muito bonzinho, se você cortar 16, você ganha um plus. Se você cortar 20, você ganha 2 plus. E depois um pulmão ferrado, né? Mas por que os caras vão? Porque o Vale do Jequitinhonha é seco, 9 meses sem chuva, não tem trabalho, é seco, tal, determinante, vai embora. Mas não é isso. A mesma lógica que o cara sai do Jequitinhonha para cortar cana, é porque que na Amazônia o cara desmata a floresta para criar uma vaca, um boi. É porque ele precisa ter dinheiro no bolso na emergência. Porque se a patroa ficar doente, o cara vai lá e vende a vaquinha dele. Mas lá, na usina ele recebe toda semana. Se o filho ficar doente, ele vai lá e pega o dinheirinho. Então toda semana ele tem algum dinheiro no bolso para mandar para casa. Essa é a lógica. Mas isso é tão forte, tão arraigado, que existe um versinho na cultura do Jequitinhonha que diz assim: o dinheiro de São Paulo é o dinheiro excomungado. O dinheiro de São Paulo que levou meu namorado. Ele foi e não voltou. E deixou um buraco vazio. E nós fizemos um pacto conosco há 15 anos. Dos meninos que sentaram na nossa roda, nós não vamos perder nenhum por corte de cana. Pode perder por outras coisas, mas corte de cana não. Topa, nós topamos. Olha, não é fácil não, mas nós não perdemos ainda não. Nesses 15 anos nós já perdemos 15 meninos. 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira. A única universidade livre de música popular brasileira efetiva, né? Que não tem professores, tem mestres de música, porque é uma corporação de ofício, onde os mestres são Milton Nascimento, Wagner Tício, Gilvan de Oliveira, né? Aprende fazendo, né? Lá em Barbacena. E 5, nós perdemos o Balé Bolshoi, em Joinville. Aí pode, né? Eu perguntava. O Clóvis Rossi escreveu uma crônica e falou: você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei para ele: pode? Ele falou: para o futuro pode perder para o atraso. Como é que a gente perde os meninos para o futuro? E aí nós pensamos, 15 anos depois, como é que a gente faz uma cidade sustentável nisso. Então lá tem 2 programas, essa cidade. Uma que chama-se Meu Lugar é Aqui, que é um indicador de sustentabilidade. A vida aqui que tem que ser sustentável, senão muda, né? É o presente do presente. O outro é cuidando dos tataranetos. Como é que a gente cuida disso aqui? Os que virão a gente não vai conhecer. E temos 4 dimensões do nosso objetivo. Um que chama-se compromisso ambiental, que é baseado na Carta da Terra, que na minha opinião é o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX, que a maioria não conhece. Eu nem vou perguntar para vocês se já leram a Carta da Terra, porque eu não quero passar o dissabor de saber que a maioria não leu, né? Mas é um documento que tem os 16
artigos, princípios fundamentais, tá bom, né? Ninguém precisa ficar mais do que satisfeito. Satisfeito é um padrão ideal para a gente estar bem. Satisfeito. Satisfeito. E a outra é o impodimento, né? Então, quando a gente pensa isso, esse lugar, né, se transformou nessa possibilidade, né? E hoje ela não é exportadora mais. Mas o que ela criou? Araçuaí é a única cidade no Vale do Jequitinhonha que tem um cinema de verdade. 105 lugares, ela plana, 35 milímetros, onde só passa filme bom, porque era um sonho, né? Onde os meninos do Vale do Jequitinhonha, como os meninos de São Paulo, são loucos com tecnologia de ponta, computador de quinta geração, essa coisa toda, né? Será que ele merece? Merece. Como é que a gente faz isso? Eu podia perfeitamente comprar um monte de computador e montar lá um CDI, né? Engarar direitinho a turma lá, ou botar lá uma lan house, um telecentro, para os meninos terem acesso. Mas isso não provoca transformação, porque não cria o conceito meu lugar é aqui. O que nós fizemos? Né? Tem que ser alguma coisa que faça com que as pessoas se apropriem desse lugar como um lugar sustentável, né? E aí criamos lá uma fábrica de software, né? Aí um dia conversando com o diretor da IBM, ele falou, nós vamos montar uma fábrica de software lá em Campinas. Eu falei, pô, que bacana, né? Por que Campinas? Ah, porque lá tem a Unicamp, porque lá tem energia, porque lá está perto do Rio de São Paulo, porque lá tem a sua cidade de estrutura. Eu falei, grandes coisas. Por que você não faz um Vale do Jequitinhonha? Mas no Jequitinhonha? Eu falei, por quê? Não tem no Vale do Silício? Nós fizemos no Vale do Jequitinhonha, qual é o problema? Vale por vale. Então nós temos uma fábrica de software, não vai cair. Se cuida, Bill Gates. Nós estamos na parada. Está pensando o quê? Né? Mas as pessoas não têm que sair de lá, vai buscar a vida, a sobrevida fora. Como é que você cria essas condições? Então hoje todas as pessoas se olham como aquele como o melhor lugar do mundo. É um lugar onde a gente vive. A melhor cidade do mundo é Paris, os parisienses. Não é para nós, né? Nós moramos aqui nós temos que ser o melhor lugar do mundo. A nossa cidade, o nosso bairro, se possível a nossa rua. Como é que a gente faz isso? Então, convidar isso, chamar as aldeias para fazer esse tipo de coisa. E aí, né, por fim disso tudo, como é que a gente aprende isso? E agora eu vou encerrar, né? Você vê, eu vou encerrar, ainda tem meia hora de assunto ali. Qual que seria a grande contribuição disso, né, para cada um de vocês? Talvez seja a lição mais importante que eu aprendi com a antropologia. Que um bom antropólogo, um bom educador, isso que vocês são, fazem, é a gente exercitar uma capacidade que nós temos, que um dia é aprender a diferenciar piscadela de piscadela. Ponto. Um bom educador é aquele que diferencia piscadela de piscadela. Porque quando ele diferencia piscadela de piscadela, ele consegue construir uma pedagogia própria. E o bom educador é que ele constrói uma própria pedagogia. Não é um citador de pé de página, nem um repetidor de ideias alheias. Ele é uma pedagogia. E o que significa diferenciar piscadela de piscadela? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Piscadela é o ato de piscar nos olhos. Eu estou aqui há 2 horas falando, piscando, você já deve ter olhado para mim, esse cara está assim, ele usa o chapéu, será porque ele é careca, ele deve ter algum problema assim e tal, né? Mas ninguém deve ficar olhando, o Tião pisca. Eu estou olhando para vocês aqui há 2 horas, e no momento nenhum eu falei assim, fulano está piscando, né? Porque é tão natural piscar que você não se dá conta, nem que o outro pisca, nem você. Aliás, eles são os indicadores mais certos de maluquice completa. É um cara que conta quantas vezes ele pisca os olhos. O cara que levanta de manhã cedo, estou tão cansado hoje eu pisquei 16.495 vezes. Esse cara é doido que pega. Os piscos só servem para esses caras. Conta quantas vezes ele pisca os olhos. Você para na frente do espelho, você não olha o que você pisca, você olha o resto tudo, você não olha. Porque é natural piscar. Não natural se não piscar. Só que existe piscadela e piscadela. Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Né? Quando o menino chega em casa, fala, ô mãe, né? Cadê na escola? Cadê o dever que você pode trazer? Ô, professor. Não trouxe? Claro que não trouxe. Já falou. Não precisa falar mais nada, já disse, né? Mas tem aquele fatal, né? Bienal está chegando, exposição, gente bonita, gente simpática, aqui para lá, coisa e loira, né? O rapaz simpático, moça bonita, cruza no corredor e faz assim. Vira o rosto e conta, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Não colou, né?
Mas o namorado lá do lado, você está piscando para ele. Não, bem, era cisco no olho, quer dizer, pronto, ao pé de briga. Mas se desse uma piscada assim, eu já sabia, posso ir? Ela falou, vem quente. Né? Porque piscar os olhos não é tão natural, não, é intencional, tem uma carga. Então, o que é isso? Então, a gente aprender a perceber essas piscadeiras. Porque a gente se aprender isso, a gente... Isso não é fácil. Você me dá mais tempo? Pode? Eu preciso contar com vocês duas coisas. Como é que aprende isso? Eu, na minha época de professor, eu dava aula na Católica, na PUC, e dava aula no colégio de Belo Horizonte, classe média alta, 100 alunos, eu estudava os filhos das famílias mais ricas da cidade. Dava aula de história. E a mesma aula de história que eu dava na faculdade, eu dava na 7ª e na 8ª série. Os livros que eu pedia para todos eles, os alunos da escola da 8ª série liam da universidade, não. Dá para fazer uma apostila, né? É muito grosso. E eu dava muita aula, mas tinha uma turma muito especial, né? Numa 7ª série, depois 8ª, 7ª, porque tinha um aluno muito especial chamado Álvaro Shine Prats. E esse menino, toda vez que eu chegava na aula, ele lia tudo que eu pedia, que ele lesse mais do que eu não pedia. Eu chegava assim, professor, uma questão, eu falei, pronto, né? Faz a roda que ele vai ter discussão. Ele levou todo mundo a ler e a discutir, e nós fazíamos sabatinas direto. Às vezes eu estava andando, dizia, amanhã tem aula onde? Ixi, tem aula na sala do Álvaro. Parava tudo e ia estudar, porque eu sabia que ele ia me argumentar, né? E ele, o menino, tocava flauta, tocava violão, jogava futebol, paquerador, não, menino não. Mas me motivava. Eles exigiram, a partir dele, que nós fizéssemos provas orais nos fins de semana para dar tempo de discutir. Foi uma prova, uma avaliação, debates, onde eles se avaliavam. Eu ia para lá sábado, domingo, sentar com eles. Bom, um dia eu chego na escola, que é um movimento danado, cheio de motorista, falei, o que está acontecendo aí? O Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro morreu. Como morreu? Um menino de 14 anos, morreu, né? Está errado, não é assim a vida, né? Tem que esperar chegar aos 90. Morreu. Vamos para o velório. Chegamos no velório, estou lá tentando entender, chegou um casal perto de mim e falou, o senhor é o professor Tião Rocha? Professor? Nós somos os pais do Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? O professor do Álvaro se matou, se jogou do alto de um prédio ontem. Eu falei, por quê? Ele falou, essa é a pergunta, professor. Por que o nosso filho se jogou do alto do prédio? Nós estamos agoniados desde ontem tentando entender, reviramos a casa todo jeito. Mas aí, professor, eu lembrei do exame dele. Ele só falava no senhor, porque o professor Tião Rocha é o cara. Eu vou ter uma discussão com ele, porque o Tião Rocha, pai, né? Ele só falava do senhor, né? Ele tinha uma veneração pelo senhor. Professor Tião Rocha, por que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei. Não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, não sei. Desculpa. Ele falou, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo, né? E eu saí de lá com duas vontades. Ou eu nunca mais volto numa sala de aula, ou eu volto e nunca mais eu perco. Não vou perder mais não. Sabe por quê? Porque eu dava aula de história. Estudava a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo, a Revolução Russa, a ascensão da burguesia, o cacete. Eu falei, eu não vou perder mais não. Para não perder, eu nunca mais quero saber de Revolução Russa, de Revolução da Segunda Guerra. Primeira coisa que interessa é a história desses meninos. Se não puder aprender a história desses meninos, o resto, quero que se dane. E aí, eu botei, esse menino virou um anjo. Eu estou falando dele porque ele está aqui. Entendeu? E 40 anos depois, nós vamos publicar as poesias dele. Eu tenho a incumbência de escrever isso que eu estou contando para vocês num livro, onde tem isso e as poesias dele, porque... Né? Então, esse menino deve ter me falado 200 vezes, Tião, eu estou indo, eu fui, e eu não percebi, porque eu estava tão discutido de ser professor, né? E eu não conhecia a história dele, estava cansado de contar a história toda. Essa é a piscadelas. Que piscadelas é essas outras? E aí eu acho que tem coisas de todo jeito. Esse é o lado bom. Qual que é o lado bom que eu queria deixar para vocês? Né?
é a outra que eu quero compartilhar sobre, que é do Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano escreveu um livro chamado Livro dos Abraços. Já leram? Já, que ótimo. O Eduardo saiu pela América Latina pegando histórias, eram tão pequenas histórias. E ele pegou uma historinha e botou o nome dela, uma coisa que muitos de vocês, a função da arte. A história é desse tamanhozinho. Diego não conhecia o mar. O pai um dia levou para conhecer o mar. Viajaram, carro, de ônibus, chegaram para o litoral, desceram nas dunas de areia, atravessaram os montes de areia, caminharam até a beira do mar, chegaram de frente do mar. E o garoto ficou parado, extasiado, durante muito tempo, mudo. E depois de muito tempo, em profundo silêncio, ele virou-se para o pai e falou assim: me ajuda a olhar? Acabou-se a história. A função da arte. Eu acho que cada um das pessoas com as quais vocês convivem, cada uma das pessoas que vão entrar nessa Bienal e vão entrar aqui, eles vêm com essa pergunta: me ajuda a olhar? Eles não vêm para ver a Bienal. Eles querem: me ajuda a olhar. Como é que a gente olha melhor o mundo? Como é que eu me olho? Como é que eu me vejo? Como é que a gente vê isso? É isso que ele quer. E como é que a gente responde a isso? Aí eu fiquei, como não tenho essa sensibilidade artística, e eu sou curioso do outro lado, eu fiquei perguntando a resposta, o que um pai teria respondido, para uma pergunta dessa, para os filhos, os nossos alunos da nossa comunidade, as pessoas que a gente faz tudo. Me ajuda a olhar. Eu falei: bom, até um pai que deve ter falado assim, como a maioria. Aqui, vê depressa aí que nós vamos atrasados, vamos perder o ônibus, o metrô sai daqui a pouco, vai chegar atrasado, tem pergunta na sua casa, tá? Acabou o assunto, nós conversamos outro dia, não vai conversar nunca. Uma tesourada. A maioria provavelmente não ia responder. Me ajuda a olhar com nada. Outro didático, vou dar uma aula para vocês sobre geografia marinha. O mar é feito de água, e as algas, as plantas, os tubarões, os bichos. Ia ficar 15 dias falando aquilo que não ia responder. O que eu acho que nós deveríamos perguntar? Quando você escuta, me ajuda a olhar, eu acho que a gente devia responder assim: me ensina o que você viu. Aí sim nós ia construir uma caixa de diálogo. E eu acho que é nesse sentido que a gente estabelece as possibilidades de construir isso, de olhar pelo lado luminoso, olhar as pessoas e pensar no mundo novo. Muito obrigado pelas perguntas.